Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Apocalipse 14:1. Nesta manhã que se levanta como uma nova página, nós erguemos os olhos e, antes de qualquer preocupação, declaramos: queremos ver o Cordeiro. Queremos começar o dia contemplando Jesus, o único que tira o pecado do mundo, o único que venceu a noite e venceu a culpa. Reconhecemos que o coração acorda inquieto, que as pressões do trabalho, as contas, as conversas difíceis e até os silêncios pesados podem ocupar a mente como nuvens densas. Mas neste início, humildemente te pedimos, sopra teu vento sobre nós e dissipa o nevoeiro. Dá-nos olhos simples para ver a beleza do teu governo. Dá-nos ouvidos atentos para ouvir a tua voz que acalma tempestades. Antes de abrirmos a porta de casa, abrimos as portas da alma. Antes de ligarmos máquinas e agendas, ligamos o coração ao teu coração. Reconhecemos, nosso descanso não está no fim do expediente, mas no começo. Começa quando nos lembramos de quem tu és. E tu és o Cordeiro que reina. Pai amado, recebe as primeiras conversas do coração. Toma os pensamentos que correm como cavalos soltos e dá-lhes um passo manso. Sopra a tua brisa sobre as preocupações que madrugam conosco. Prazos, contas, decisões, conversas difíceis, notícias que tememos. A dor que trazemos à tua presença é a ansiedade, esse nó que aperta e pinta de cinza o que tu criaste colorido. Não queremos negar a realidade, mas enxergá-la à luz do céu. Ensina-nos a começar devagar para terminar firmes, a ouvir antes de agir, a mirar em Cristo antes de mirar nos resultados, e que, a cada escolha, o coração se lembre: acima da nossa cabeça há um trono ocupado, sobre o monte o Cordeiro permanece em pé. Jesus, nosso bom pastor, toma pela mão os que acordam cansados, a quem desperte com o pensamento em chamas, como se estivesse atrasado para um incêndio, a quem abra os olhos e encontre lembranças que ainda doem, a quem ouça, já cedo, a voz cruel da insuficiência. Tua cruz anuncia que o passado não é sentença e tua ressurreição garante futuro. Concede a graça do hoje, pão de cada dia, unção para cada tarefa, sabedoria para cada decisão. Conduz nossos passos por veredas de justiça. Preserva-nos de cair em espirais de culpa ou em atalhos de autoproteção. Que onde houver medo, nasça confiança. Onde houver exaustão, floresça descanso. Onde houver barulho, brote silêncio cheio de presença. Espírito Santo, médico das emoções, visita a química da alma. Quando a ansiedade levantar cenários catastróficos, recorda-nos promessas concretas. Quando a mente criar urgências falsas, sopra discernimento. Quando a comparação ferir, lembra que somos amados não pelo que produzimos, mas porque pertencemos ao Cordeiro. Ensina a respiração da confiança, inspirar tua paz, expirar o medo, inspirar tua verdade, expirar a mentira, inspirar tua esperança, expirar a desesperança. Que cada respiração se converta em oração breve e que cada oração breve mantenha aceso, por trás dos olhos, o horizonte de Sião. Deus fiel, alinha nossa agenda ao teu coração. Livra-nos da tirania do urgente e concede foco no importante. Antes de e-mails e reuniões, decide em nós o espírito com que viveremos. Mansidão ao falar, firmeza ao decidir, compaixão ao corrigir, excelência ao servir. Dá a coragem de dizer não ao que é vaidade e sim ao que carrega propósito. Ensina a humildade de aceitar portas fechadas e a ousadia de atravessar portas abertas sem procrastinar. Quanto às finanças, supre com dignidade. Ensina contentamento sem acomodação e generosidade sem ostentação. Coloca em nossas mãos sementes para semear e sabedoria para administrar o que tu confiaste. Rei que permanece em Sião, cobre os lares com tua paz. Onde o nervosismo virou hábito, planta mansidão. Onde a palavra feriu, derrama cura. Onde o silêncio é muralha,
Abre uma janela de diálogo, que as casas sejam jardins e não campos de batalha, mesas de comunhão e não tribunais. Ensina a pedir perdão sem justificar, a perdoar sem cobrar juros, a tocar sem ferir, a discordar sem humilhar. Que crianças e adultos aprendam um novo jeito de existir, sob o teu governo e no ritmo da tua graça. Que a ansiedade seja desarmada por abraços e que os abraços tenham o perfume da tua presença. Intercedemos pelos que buscam trabalho, enviam currículos, aguardam respostas. Abre portas que ninguém fecha e fecha portas que não conduzem ao teu propósito. Dá ideias sustentáveis, criatividade que sirva a pessoas, diligência que honre teu nome. Enquanto a resposta não chega, preserva da amargura e do cinismo. Que a excelência silenciosa seja nosso cartão de visita. Onde houver injustiça, sê nosso defensor. Onde houver favor, ensina a gratidão. E quando a promoção vier, guarda o coração contra a soberba, lembrando que toda boa dádiva vem do alto. Para quem luta com enfermidades, físicas ou emocionais, estende tua mão. Coloca bálsamo sobre dores, envia recursos, equipa médicos, dá repouso ao corpo e luz ao espírito. Repreende o desânimo que sussurra não vai dar. Faz florescer a alegria que não depende do humor, mas da verdade. E quando a oração parecer sem resposta, dá fidelidade para continuar orando, lembrando que tu és bom mesmo quando não entendemos o caminho. Que a esperança seja teimosa como luz que insiste em atravessar as frestas. Neste momento, convidamos quem ora conosco a uma santa conversa. Deixe nos comentários o primeiro nome de alguém por quem você intercede nesta manhã e declare sobre ele: Eis o Cordeiro. Conte também um cuidado que já percebeu hoje, uma resposta, um alívio, um abraço inesperado. A fé de um acende a do outro. A comunhão levanta os caídos. Se esta oração alcança seu coração, escreva um amém e ore por outra pessoa nos comentários. Vamos encher este espaço de súplicas e gratidão. Voltemos à cruz com mais profundidade. Há lembranças que insistem em nos definir. Palavras duras, fracassos repetidos, rótulos colados. Diante do teu trono, renunciamos às identidades falsas. Incompetente, tarde demais, sem valor, sempre ansioso. Não somos o que sentimos nem o que tememos. Somos o que disseste, filhos amados, resgatados, enviados. O sangue do Cordeiro fala mais alto que nossos rótulos. Por isso, renovamos a mente com a tua palavra. Grava em nós, como selo, versos que serão faróis ao longo do dia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estarei convosco todos os dias. Que esses textos nos acompanhem como companheiros de bolso. Vem também sobre nossa administração do tempo. Muitas crises de ansiedade nascem de agendas inchadas e prioridades confusas. Ensina um caminho simples, 3 tarefas essenciais pela manhã, pausas curtas para lembrar tua presença, gratidão explícita por pequenos favores, revisão serena ao cair da tarde. Ajuda a distinguir necessidade de capricho, urgência de importância, ativismo de obediência. E quando for preciso descansar, que o façamos sem culpa, como quem confia num pai que guarda enquanto dormimos. Que a noite seja recebida como sacramento de confiança. Pedimos ainda por relacionamentos no trabalho e na escola. Que a nossa boca seja fonte de vida. Livra da ironia que fere, do comentário que espalha veneno, da resposta impaciente que produz incêndio. Dá criatividade para encorajar, sabedoria para confrontar com amor, sensibilidade para perceber quem precisa de 1 minuto a mais de escuta. Que tua presença conosco transforme ambientes como fermento que silenciosamente faz crescer a massa. Onde houver competição ingrata, estabelece colaboração. Onde houver isolamento, cria pontes. Se em algum momento vier o pânico, ensinaremos a alma a responder com adoração.
Fecharemos os olhos por instantes, no trânsito, no corredor, no elevador, e repetiremos devagar: olhei e eis o Cordeiro. A visão do Cordeiro redefine a cena. Os gigantes perdem altura, a tempestade recebe limites, a culpa é desarmada, a esperança reencontra sua voz, fica firmado o decreto do céu: tu reinas e nada hoje será maior do que teu amor. E se a voz do acusador tentar falar mais alto, lembraremos: está consumado. Intercedemos pela tua igreja espalhada pela cidade. Sustenta pastores, líderes, missionários e voluntários. Guarda-os do desânimo. Renova o primeiro amor. Faz brotar canções novas. Que o nosso culto pessoal, aqui mesmo, nesta manhã, abasteça o culto comunitário. E que a adoração coletiva transborde de volta para as rotinas. A noiva aprende a cantar o mesmo hino dos anjos. Digno é o Cordeiro. Ensina-nos a ser resposta concreta. Visita, mensagem, oferta, abraço. Gestos que contam ao mundo sobre Jesus. Para quem enfrenta decisões difíceis, dá direção segura. Usa a tua palavra. A paz que excede entendimento, conselhos sábios, circunstâncias que se alinham. Enquanto o caminho não fica claro, mantém-nos fiéis no pequeno e gratos no cotidiano. E quando a luz acender, concede prontidão para obedecer. Livra da paralisia do perfeccionismo e do impulso precipitado. Estabelece em nós o ritmo do reino, paciência, obediência, confiança. Que cada sim e cada não seja dito na tua presença. Põe guarda nas emoções durante o dia. Quando o orgulho se insinuar, lembra que tudo é graça. Quando a vergonha tentar calar, aponta para tuas mãos feridas. Quando a inveja vier, abre os olhos para os presentes já derramados. Quando a preguiça se aproximar, reacende o propósito. E quando a pressa quiser governar, dirige-nos de volta ao passo da fé. Quem crê não se apressa. Dá-nos domínio próprio para desligar telas, coragem para focar no essencial e sensibilidade para perceber o que tu estás fazendo. Oramos pela cidade. Dá segurança nos caminhos, sabedoria às autoridades, oportunidade aos que empreendem, dignidade aos que trabalham, abrigo aos vulneráveis. Usa-nos como resposta prática, mãos que doam, ouvidos que escutam, palavras que saram, pés que buscam quem está longe. Que nossa fé tenha rosto e mãos e que o nome de Jesus seja bonito de se ver nas atitudes. Onde houver desespero, planta esperança. Onde houver violência, firma reconciliação. Davi, acuado em cavernas, escreveu salmos que começaram em lamento e terminaram em confiança. Aprendemos com ele a transformar preocupação em poesia de fé. Elias, exausto de batalhas, deitou-se debaixo do zimbro e ouviu do céu pão e água, e um convite à caminhada de novo. Aprendemos com ele que é legítimo parar, comer, beber e recomeçar. Ana chorou silenciosa no templo, incompreendida e acusada, e o Senhor ouviu sua súplica. Aprendemos com ela que lágrimas e fé podem dividir a mesma oração. Maria recebeu uma notícia impossível e disse: eis aqui a serva do Senhor. Aprendemos com ela a oferecer disponibilidade antes de entender o mapa. Pedro vacilou nas águas, mas foi alcançado por uma mão estendida. Aprendemos com ele que olhar de novo para Jesus é o caminho para não afundar. Faz nascer em nós declarações que reeducam a alma. Dizemos, com a boca e com os pensamentos: hoje não serei guiado pelo medo, hoje não farei alianças com a pressa, hoje não buscarei aprovação a qualquer custo. Hoje lembrarei quem me amou primeiro. Hoje caminharei no passo do pastor. Hoje cultivarei alegria antes dos resultados. Hoje descansarei quando a exaustão tentar me convencer de que tudo depende de mim. Repetiremos estas frases como quem marca trilhas na floresta. A cada repetição, uma raiz de ansiedade perde força. A cada pequeno ato de obediência, a paz ganha território dentro de nós.
Concede sabedoria para os pequenos ritos do amanhecer. Arrumar a cama como quem organiza o mundo interior. Abrir a janela e agradecer por mais um dia. Beber água lembrando do espírito que sacia. Anotar com simplicidade as prioridades. Ler 2 ou 3 versículos e mastigá-los ao longo das horas. Que o celular não dite o tom do coração. Que nossas primeiras palavras não sejam queixa, mas gratidão. Que o primeiro impulso não seja correr, e sim permanecer 1 minuto a mais diante de ti. Este minuto, somado a muitos, criará um rio que atravessa o dia. Guardas também nossa imaginação. Ela pode ser laboratório de pânicos ou oficina de esperança. Quando ela ensaiar tragédias, convida-nos a ensaiar fidelidade. E se o Senhor estiver comigo, o que pode me separar? E se o favor de Deus abrir caminhos? E se, mesmo que nada mude fora, algo mude por dentro? Que os "e se" da graça substituam os "e se" do medo. Ajuda-nos a contar histórias internas, onde tu és o protagonista, o cordeiro que permanece de pé, enquanto todos os outros tronos oscilam. Abençoa a administração dos nossos recursos. Ensina a arte do orçamento simples, a alegria do contentamento e a dignidade de repartir. Livra do desperdício que nasce da ansiedade e do acúmulo que grita por segurança. Dá-nos olhos para perceber oportunidades honestas e coragem para dizer basta ao consumo que adoece. Faz florescer generosidade prática, uma compra para quem precisa, uma oferta que sustenta missionários, um gesto que diz você não está só. Onde há generosidade, o medo da escassez perde a voz. No trabalho, inspira excelência quieta, que cada e-mail seja claro e respeitoso, cada relatório honesto, cada atendimento humano, cada reunião objetivo e escuta. Guarda-nos de atalhos que prometem ganho rápido e legado raso. Ensina-nos a ser pontuais, a pedir ajuda quando for necessário, a oferecer ajuda quando possível. E dá-nos olhos para enxergar Jesus no rosto de quem senta ao lado. O difícil, o distraído, o brilhante, o cansado, um comentário encorajador, uma oração silenciosa, um café dividido podem ser a brecha por onde passa a tua luz. Quando nos faltarem palavras, empresta-nos a oração dos santos. Repetiremos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar em segurança. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estarei convosco todos os dias. Não precisamos de frases complicadas, precisamos de verdades que cabem no bolso. Guardaremos estes versículos como pedras lisas na funda de Davi. Poucas, mas suficientes, simples, mas carregadas do poder do Deus vivo. Para pais e mães que começam a rotina com filhos pequenos, concede ternura e firmeza. Que a casa tenha limites claros e abraços largos. Dá criatividade nas refeições, paciência nas tarefas de escola, humor para lidar com o imprevisto, leveza para admitir cansaço. Para jovens que enfrentam provas, vestibulares, entrevistas, dá foco e descanso. Para idosos que acordam com dores, oferece consolo e companhia. Que vizinhos e familiares se tornem extensão do teu abraço. Para os solteiros, guarda do isolamento amargo e concede amizade leal. Para os casados, renova o pacto diariamente com diálogo e oração. Lembra-nos de cuidar do corpo como parte da espiritualidade. Dá-nos sabedoria para mover, alongar, caminhar, sentir o sol na pele, desligar telas por alguns minutos. A ansiedade se alimenta de sedentarismo e luz artificial. A fé floresce quando respiramos ar e lembramos que somos pó amado por Deus. Permite que cada passo seja oração. Um obrigado em ritmo de caminhada, um eis-me aqui enquanto lavamos pratos. Seja feita a tua vontade no percurso até o trabalho. No trânsito, guarda os nossos caminhos.
preserva de acidentes, livra de agressividades, dá paciência para enfrentar filas e atrasos. Que os olhos não se distraiam, que a buzina não substitua a educação, que a direção seja serviço ao próximo. Onde houver tensão, instala a tua paz. Onde houver pressa, concede domínio próprio. E, se um imprevisto acontecer, dá-nos a sabedoria de responder com calma e honradez. Abre nossos ouvidos para as histórias ao redor. Há colegas que sorriem por fora e choram por dentro. Vizinhos que precisam de um nome lembrado. Desconhecidos que carregam fardos invisíveis. Faz-nos atentos. Uma frase correta, um olhar limpo, um gesto pequeno podem ser pontes para o teu amor. Que a agenda não nos segue para a missão. Quando a noite de outras pessoas tentar invadir a nossa manhã, dá-nos postura de intercessores. Chamaremos pelo nome amigos que lutam com depressão, familiares que enfrentam vícios, profissionais em burnout, adolescentes sob pressão, líderes sobrecarregados. Levantaremos, em oração, um muro de fé ao redor deles. E quando formos nós quem precisa, dá humildade para pedir ajuda, coragem para procurar conselheiros sábios e médicos capacitados, perseverança para seguir o tratamento. Graça e verdade caminham lado a lado. Faz crescer em nós a arte da gratidão específica. Obrigado pelo copo d'água que matou a sede, pela cama que sustentou o corpo, pelo teto que protegeu da chuva, pela notícia boa que chegou, pelo problema que ainda não se resolveu, mas nos aproximou de ti, pela lágrima que lavou, pela risada que curou, pelo pão que veio, pela ideia que nasceu, pela pessoa que ficou. Onde a gratidão reina, a ansiedade desaprende a dominar. Concede discernimento espiritual. Nem todo aperto do peito é apenas químico, nem toda aflição é apenas espiritual. Ensina-nos a tratar corpo e alma com responsabilidade. Se for hora de procurar um profissional de saúde, abre portas. Se for hora de jejuar e buscar direção, aponta a rota. Se for hora de conversar com alguém maduro na fé, aproxima os corações. E em qualquer hora, lembra-nos, Jesus não nos abandona em meio à confusão. Ele caminha conosco, acende lâmpadas no corredor e segura firme a mão. Mantém viva em nós a visão de Sião. Não estamos indo a esmo, caminhamos rumo à cidade cujo arquiteto é Deus. O Cordeiro está em pé e nós avançamos sustentados por essa visão. Quando o noticiário pesar, lembra-nos do governo de Cristo. Quando as estruturas tremem, lembra-nos do reino inabalável. Quando o mundo zomba, fortalece-nos com a alegria de quem já leu o final da história. O trono não ficará vazio e o amor não perderá. Por tudo isso, consagramos novamente o dia. Que cada tarefa seja altar, cada encontro, oportunidade, cada decisão, obediência, cada descanso, ato de fé. Que à noite possamos reconhecer: o Cordeiro esteve conosco nos detalhes, na conversa breve, no corredor, no e-mail respondido com gentileza, no prato repartido, na tentação vencida, no pedido de perdão, no silêncio guardado, na palavra certa, na hora certa. E, se errarmos, corremos de volta para ti, sem medo. Braços abertos nos esperam. No meio da manhã, lembramos de interagir uns com os outros. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você e por quem está orando. Escrever é ato de fé, encorajar é ato de amor. Sua participação ajuda este conteúdo a alcançar pessoas que hoje acordaram aflitas. Vamos transformar esta página numa sala de oração viva, onde cada amém é uma fagulha que acende outra chama. Chegando ao final desta oração, entregamos o restante do dia. Não sabemos de todas as coisas, mas conhecemos aquele que está em pé. Onde houver tempestade, ordena calmaria. Onde houver dúvida, instala sabedoria. Onde houver medo, derrama perfeita caridade.
Guarda nossa entrada e nossa saída, abençoa cada processo, santifica as conversas, livra de armadilhas, concede favor e verdade. E, ao anoitecer, quando fizermos memória do que vivemos, possamos dizer com alegria: o Cordeiro nos guiou. Bendito Pai, recebe esta consagração, que a bênção do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem. A paz que vem do alto seja guarda de mentes e corações. A visão do Cordeiro permaneça acesa por trás dos olhos. E a alegria da salvação derrame sua música onde houver silêncio pesado. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, um pedido que nasce de cuidado. Junte-se a esta família de oração. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. O algoritmo costuma esconder o que não interagimos. A fé, quando se cala, esfria. Não deixe para depois. Sua participação sustenta esta corrente diária e alcança vidas que talvez só você conseguiria tocar. Ative o sino para receber as próximas manhãs. Caminhemos juntos. Há força quando o povo de Deus ora em unidade e olha, toda manhã, para o Cordeiro que está em pé. Recordamos exemplos que nos ensinam a atravessar dias ansiosos.